Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja, e é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra ela comigo, pode ficar à vontade, como você está. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas 18 e 18. Amém? Aleluias. A tua reverência está no teu coração. É claro que nós gostamos muitas vezes de ficar de pé, assim como uma grande autoridade, que entra no ambiente é recebida de pé. O nosso Senhor é sobre qualquer autoridade, mas acima de ser a nossa suprema autoridade, Ele é o nosso Pai. E na casa do Pai nós temos também liberdade, aconchego, intimidade. Amém? Também é gostoso e é necessário vermos o Senhor Deus como nosso Pai, porque é o que Ele é. E tem uma frase muito importante que eu escutei uma vez, que as pessoas às vezes acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não. Na verdade, Deus, Ele sempre quis ser um pai para Israel, mas Israel não quis um pai, Israel quis um Deus. Então Ele foi Deus para Israel. Mas é por isso que nós vemos essa manifestação. Mas Ele é aquele que o Espírito Santo nos faz clamar: Abba, Pai, Papai. Amém? Então abra a palavra do Pai em Lucas 18 e 18. E nós vamos ler uma parábola que é bastante confrontadora, talvez, para nós. E é um texto muito interessante que eu estava lendo hoje e que me confrontou em alguns momentos. Diz assim, Lucas 18 e 18 em diante. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Versículo 21. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este culto tão maravilhoso. A tua presença, Espírito Santo, tem mexido com a nossa alma. A tua presença, Senhor, tem chacoalhado a nossa estrutura e tem falado com pessoas, tem falado comigo, tem nos levado a entender, ó Senhor, que o Senhor está presente neste lugar, nas nossas vidas, Senhor, naqueles que te buscam e te reconhecem como Senhor. Pai, abençoa, Senhor, este lugar.
Senhor, fala a tua palavra, que eu fale, que eu pregue, mas que o Senhor fale aos corações. Me declaro totalmente dependente do Senhor. Senhor, me ajuda neste momento e que a tua palavra seja levantada aqui neste altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, palavra tremenda. Certo homem importante disse a palavra. E eu pensava que, por ser importante, talvez olhando para uma pessoa importante, que principalmente o texto destaca que era uma pessoa rica, e no outro texto, no outro evangelho, diz que não apenas ele ficou triste, mas muito triste quando Jesus lhe confronta ou lhe faz aquela proposta. E quando nós podemos talvez contextualizar, trazer para os nossos dias e tentar olhar para alguém importante assim a esta maneira, podemos imaginar alguém bem sucedido nessa vida, sem dificuldade financeira, com muito dinheiro guardado, com dinheiro aplicado, com muitas posses, com viagens, com tudo ao seu dispor, com mordomias, com o melhor que tem para se desfrutar nesta terra. Alguém que não tem esse tipo de problema, de dificuldade, alguém que tem para dar, para emprestar, para desfrutar, usufruir. E nós podemos imaginar alguém assim e entender que esta pessoa não tem nenhum tipo de necessidade. E nós podemos olhar alguém assim e entender que esta pessoa é feliz, é plena, que esta pessoa é completa, que esta pessoa é resolvida. Mas ao olhar para esse texto eu aprendo que, mesmo que existam pessoas desta maneira, com tudo isso que eu estou falando, é possível que tenha sim algum tipo de necessidade em particular. Talvez na área física da sua vida, sentimental, emocional, psicológica, profissional, familiar. Pessoas que têm tantos problemas, talvez encobertos por debaixo daquela aparência ou de todo aquele esplendor. Ou ainda mesmo esta pessoa que não aparenta. Você conhece talvez alguém assim, que tem tudo isso, mas não aparenta ter problema nenhum, não demonstra ter problema. Mas muitas vezes é justamente essa pessoa, a pessoa que mais tem problemas por detrás da sua capa, da sua máscara, da sua aparência, porque lhe falta a alegria e a paz que só Jesus pode dar a um ser humano para que viva em paz nessa terra. Talvez esta pessoa que não demonstre nenhuma necessidade seja a mais necessitada. Dessa forma, quando eu olho para este jovem rico, eu vejo que, apesar de não existir dificuldade financeira, acontece algo interessante. Ele procura o mestre, ele procura Jesus, ele é importante, ele é rico, ele é conhecedor da lei judaica, ele é observador da lei, mas ele procura Jesus para saber a respeito de um assunto muito peculiar, sobre a eternidade. Ele procura Jesus para ouvir palavras de vida eterna. A exemplo de quando o Senhor prega para uma multidão um discurso mais duro, e a multidão começa agora a evadir, a deixar a presença de Jesus. E aí Jesus olha para os 12 e diz: vocês não querem aproveitar esta leva e também ir com este povo, porque a minha palavra também tem esse tipo de aplicação. E aí Pedro olha: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Talvez este moço tenha acompanhado este movimento, este processo, e ele procura Jesus agora para ter palavras, notícias, conhecimento sobre a eternidade. Tratava-se de um homem envolvido com mandamentos de Deus, com a religião, com a sociedade, porém queria não mais apenas ouvir uma mensagem de alguém que era sábio em falar e tinha autoridade, mas queria se comprometer com a mensagem e com o dono, o portador daquela mensagem. Então eu vejo que é um homem de bem, de boa conduta, é um homem respeitoso também. O texto diz que ele já vem chegando assim, falando: o Senhor bom mestre, elogiando a pessoa de Jesus. E quando Jesus fala assim: por que me chama bom? Não há ninguém que seja bom senão o Pai. Não é que Jesus não era bom, ou que ele fosse ruim, não. É porque naquele momento, como homem, ele está dizendo: você está me olhando como homem, e na tua classificação humana você está me achando bom, mas eu quero que você entenda que não existe ninguém, aleluias, da raça ou espécie humana que seja bom, senão o Pai, senão Deus que está nos céus.
Ele está já aplicando a mensagem da eternidade. Talvez eu e você achamos tantas coisas boas, talvez acreditamos em tantas pessoas, confiamos em pessoas, confiamos em discursos, em palavras, como dizia aqui o pastor. Colocamos a nossa esperança em homens, em promessas, em campanhas políticas, em belos discursos, boa oratória, e nós entendemos que aquele é bom, que aquele é melhor. Não, você precisa entender de uma vez por todas que não há ninguém que seja bom na face desta terra, mas você não precisa também se desesperar, porque aquele que Jesus diz que é bom, continua nos céus, e diz a palavra que os olhos dele estão sobre os justos e atento para a oração do justo. Você não está só. Jesus disse: eu vou, mas vocês não ficarão órfãos, eu enviarei outro Consolador. Era um menino bom, ele começa chegando, ele começa bem, ele começa elogiando Jesus. Ele está envolvido com os mandamentos, mas provavelmente havia um vazio no seu coração, que não poderia ser preenchido por outra coisa, porque até então, ele ainda sentia esta falta, e é por isso que ele se aproxima. E eu já começo a entender que de alguma forma eu e você, alguém que está aqui, ou alguém que nos ouve e nos assiste também nesta noite, pode estar se sentindo vazio, pode estar se sentindo fraco, pode estar se sentindo abandonado ou abandonada, pode também estar se sentindo indigno. Eu quero dizer para você que esse sentimento não é anormal a você, não, ele é relativo. Ele é concernente, ele diz respeito a mim e a você, porque de fato nós não somos dignos mesmo. A palavra diz: não há um justo sequer, não há quem saiba adorar a Deus, não há quem possa, aleluia, se colocar num pedestal e dizer Senhor, e agradecer a Deus, porque não é pecador como o mundo que está lá fora. Mas eu e você, a diferença é que, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, o sangue que verteu naquela cruz, ele nos remiu do pecado, e por fé nós aceitamos e estamos aqui santificados, justificados, aleluia, não por méritos, mas porque o nosso Senhor fez esta obra em nossas vidas. Eu não sei se você tem se apropriado disso, mas eu quero dizer para você, não é que você seja melhor do que alguém. A santidade que está na sua vida não é mérito seu, não é teu mérito. Aquilo que você, bons frutos que você dá, não é mérito teu. A palavra diz que nós somos criados para dar bons frutos. Os bons frutos nos aguardavam desde a eternidade. Nós, aleluia, damos bom fruto porque o Senhor nos salvou, e como consequência dessa graça salvadora de Jesus, nós caminhamos desse amor incondicional, nessa graça remidora, nessa transformação, e a nossa vida começa a brotar, aleluia, obras que glorificam o nome do Pai. É por isso que você é uma bênção hoje, aleluia. Mas se você não se sente assim hoje, como eu também não me sinto muitas vezes desse jeito, você não está errado, você não está distante, você não está indigno. Talvez você está precisando falar mais com o Pai, precisando ouvir mais a palavra do Pai, precisando receber uma palavra, um xarope um pouco mais forte do Pai, que confronta a nossa estrutura de pensamento, de conhecimento, daquilo que fomos ensinados. Porque nesta conversa eu aprendo algumas lições, e algo que eu acho muito interessante, aleluias, que ele vai dizendo assim, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. O mandamento é: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Agora, versículo 21, ele diz: a tudo isso tenho obedecido desde a infância, ou desde a adolescência, disse ele. Havia uma sensação de dever cumprido. E eu aprendo algo interessante, irmãos, que a religiosidade, de vivermos conceitos, hábitos religiosos, doutrinas religiosas, por si mesmas, sem entendê-las, sem vivê-las, sem entender a lei desta, ou o espírito desta lei ou deste mandamento, essa religiosidade que muitas vezes vivemos, nos leva a um falso compromisso. Porque esse jovem, ele era comprometido com os mandamentos,
aleluias, ele era envolvido, melhor dizendo, com os mandamentos. Eu conheço isso tudo, eu conheço esses mandamentos, eu já fui ensinado. Alguém já me disse que tinha que ser assim. Ele tinha esse senso religioso, aleluia, de esperar mais um mandamento. O que mais eu posso fazer para herdar? O que mais eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Talvez ele esperava, olha, você vai precisar subir o morro, descer o morro, você vai precisar queimar alguns animais, você vai precisar fazer um jejum, você vai precisar fazer algumas coisas a mais do que você tem feito para alcançar aquilo que você quer, ou seja, a vida eterna. O que farei de bom, ele pergunta, para herdar a vida eterna? O que farei de bom? Como religioso estava acostumado, escute, a fazer muitas coisas para receber a misericórdia de Deus em troca. Que tarefa me falta? O que mais eu posso fazer com o meu esforço? O que mais eu preciso me esforçar para fazer? O que mais o meu mérito humano pode conquistar? E isso aqui, irmãos, aleluias, é algo muito interessante, porque Paulo vivia esse tipo de conceito. Por isso ele perseguia a igreja, por isso ele era inimigo da igreja, daquela seita que ele considerava a seita do caminho. Por isso ele era tão veemente em combater aquele novo ensino. Por quê? Porque ele vivia amarrado por religiosidade, por leis, e aquela lei cegava a sua vida espiritual. É por isso que no caminho para Damasco ele precisou ter um encontro real e verdadeiro, porque encontro com Jesus não significa você obedecer uma lista de regras sem nem saber por que existe. Encontro com Jesus é você conhecer, saber quem Ele é, se relacionar com Ele, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, eu te amo, me ajuda, me ensina, me socorre, aleluia. É por isso que ele teve que ter um encontro. E sabe por quê? Que ele caiu do cavalo e teve os seus olhos cegados naquele momento, porque justamente os seus olhos eram carregados de religiosidade, e o Senhor estava dizendo para ele, Paulo, que ainda era Saulo, a tua religiosidade te cega e te impede de me ver de verdade. Quantas vezes, igreja, nós não sabemos por que a nossa vida continua sem avançar, por que a nossa vida continua sem experiências, por que a nossa vida continua da mesma forma, muitas vezes, ao invés de algo, da vida brotar em nós, algo começa, pelo contrário, nos levar para trás. E aí nós vamos procurar mais algo. O que será que me falta, Senhor? A nossa preocupação, a motivação do nosso coração, muitas vezes ela está invertida. Nós queremos, como este jovem, perguntar para Deus aonde está o erro, aonde está a brecha na minha vida, o que mais falta de mandamento para eu obedecer. Senhor, eu já tenho feito tanto. Aí começamos a colocar Deus na parede. Senhor, eu tenho feito isso, porque o Senhor não faz aquilo? Senhor, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Eu mereço a minha bênção, e por que o Senhor não me abençoa? Esse Deus, irmãos, não é funcionário de ninguém. Esse Deus não está com um capzinho daqueles atendentes de panificadora, mercado, assim, atrás de um balcão, esperando eu e você passar o pedido para Ele nos atender. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é aquele que disse a palavra, que pelo poder da sua palavra, Ele disse, e tudo que existe veio a existir. Esse Deus é aquele que traçou um plano, é aquele que a Bíblia diz que é o alfa e o ômega, ou seja, não teve início e não terá fim. Me explica isso, pastor Carlos. Não posso te explicar, porque não posso compreender. A mente humana não entende, aleluia, o natural. Chega um momento que não entende o sobrenatural. Aleluia, nós vamos tomar por fé que o nosso Deus é poderoso, nunca iniciou, nunca deixará de existir, porque a palavra diz que Ele sempre existiu, sempre existirá, e nós cremos nesta palavra porque é a palavra de Deus. E nós queremos muitas vezes colocar este Deus na parede. Senhor, o que está acontecendo? A religiosidade nos impede de dependermos de Jesus de uma forma natural, de nós, na verdade, descermos na olaria, na humilhação e falar, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa porque, Pai, eu não tenho te honrado da maneira devida. Ao invés de questionarmos muitas vezes, irmãos, por que a minha bênção demora? Por que a minha bênção não chega, Senhor? Porque eu sou tão santo, eu sou tão justo. Esse texto me ensina que uma religiosidade
fria, vazia, me afasta de um compromisso verdadeiro, genuíno com o Senhor. Esse texto me faz lembrar daquele texto do publicano e do fariseu que entraram no templo. E o fariseu bate no peito, procura o melhor lugar e diz: Senhor, eu te glorifico, porque eu não sou como aquele pecador ali. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo, Senhor. Eu sou isso, eu sou aquilo. E está lá o publicano, que era pecador, que era um funcionário do Império Romano, que roubava, que cobrava a mais, que fazia suborno e tudo que era de ilícito. Não tem coragem de erguer a sua cabeça e diz: Senhor, eu não sou digno de erguer a minha cabeça, mas tem misericórdia de mim que sou pecador. E me fascina a resposta de Jesus: qual dos dois vocês acham que saiu dali justificado? Isso me ensina, irmãos, que eu e você não temos o direito de achar que os nossos atos nos dão vantagens diante do Senhor. Nós não podemos entender, confiar na nossa justiça, irmãos. Eu tenho dificuldade de confiar na minha justiça, porque a minha justiça é imperfeita, é incompleta. É por isso que eu prefiro pegar a minha fé e jogar totalmente na cruz do Calvário, e naquele que venceu o pecado e a morte, aquele que conquistou para nós, e aleluia, e jogar minha fé nele e entender que nele eu posso acreditar e confiar, porque ele me justifica, porque é ele que pagou o preço, porque é ele que resgata, é ele que reme, o remidor, o resgatador, é ele, foi ele, é ele que ama, é ele que abraça. Enquanto todos queriam apedrejar a mulher adúltera, o único que poderia fazer não fez, porque ele disse: o primeiro que não tem pecado aqui, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E daquela galera, daquela multidão, só ele não tinha pecado. Então ele podia executar a lei de Moisés, atirar a pedra, mas ele era o único que podia, e não fez, e falou assim: aonde estão os teus acusadores? Eles não te acusam, eu também não te acuso. Agora ele sempre tinha uma palavra no final: vá e não peques mais. Sabe o que o Senhor espera de mim e de você? Não dedos, não justiça, não é soberba, não, mas o Senhor espera humildade, humilhação. O Senhor espera de nós reverência, no sentido de não apenas de nos prostrar exteriormente, mas de um coração se derramar e dizer: Senhor, se não for o Senhor, amanhã nem levantar eu não levanto, porque eu dependo do Senhor para tudo que eu posso fazer na face desta terra. Aleluias. Aquela religiosidade levava um menino a acreditar num falso compromisso. Ele achava que tinha compromisso. Aleluia. Você lembra de Marta e Maria? Estava lá, Marta sempre preocupada em fazer, arrumando e tal. E o exemplo, a Bíblia nos diz que Maria largou tudo para sentar aos pés do mestre. E Marta está preocupada em fazer. E Maria não está preocupada em fazer, mas ela está preocupada em ser alguém que se dobra aos pés. E aí, a outra, você viu? Ela acha que ela pode, né? Olha o senso de a religiosidade, o falso, né? Compromisso falso. Senhor, manda que ela... E o Senhor: não posso, porque Maria escolheu a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte, irmãos? É se dobrar no pé do mestre. É de se dobrar, é se jogar, é se ajoelhar, mas se o joelho dói, é deitar, é sentar, é rolar, eu não sei, é de qualquer jeito, mas é aos pés do mestre, é nos pés dele, é no lava-pés que ele ensinou: olha, eu vou dar o exemplo, se vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou, então eu estou mostrando o que vocês vão fazer, vocês vão lavar pés uns dos outros. Humildade, humilhação, comprometimento, aleluias. Paulo, quando começou a entender, depois da experiência, os seus olhos foram cegos para uma transformação. Agora a religiosidade sai, toda aquela carga do judaísmo sai, aquele orgulho sai. Ele vai dizer: pois sou o menor dos apóstolos, aleluias.
e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Olha aí, olha o que a graça começa a fazer em alguém, aleluia. Porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E olha o que ele vai dizer: e a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles. Agora ele parece que ele começa a se achar, né? Aí ele vai lembrar, aí ele vai dizer assim: contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluias, aleluias. A graça, irmãos, nos faz entender que nós recebemos algo tão especial, tão maravilhoso, que nós não merecemos, não somos merecedores, continuaremos sem merecer. Ah não, pastor, é muito duro, eu mereço. Não merece. Uma criança é amada desde do seu nascimento. Eu vou provar para você. Quem aqui foi pai ou é pai e mãe sabe, desde pequenininho, a criança tem alguns, claro, que são mais avançados que os outros, mas se der para empurrar o outro para cair, o amiguinho ele empurra para o outro cair. Se der para passar o pé para o outro cair, se começa a disputar algo que quer, eles brigam, enfiam o dedinho no olho do outro, arranha, machuca, morde, ou não é verdade? Você fala para não mexer que vai quebrar, quando você vira você só escuta o barulho, porque ele quer, ele mexe, há uma natureza, não é porque é fofinho, bonitinho, cheio de dobrinha, não, que a natureza é a mesma de que está quando cresce. Teve um vídeo esses dias na internet lá, Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, dois zoinhos rasgadinhos assim, pequenininho, brigando, mas gente, não sabia nem, não tinha idade de andar, brigando, puxando o cabelo, colocando o dedo no olho, arranhando, porque há uma natureza inclinada para o mal, e essa natureza não se conserta sozinha, nem com filosofias, nem com observação de regras. Essa natureza se conserta com aquele que tem poder para mexer na vida humana, com aquele que criou, o autor da vida. Por isso que você deve depender do Senhor todos os dias da sua vida, e não seja, aleluia, influenciado. O Senhor não espera robozinhos, não, Ele quer relacionamento, Ele quer que tenhamos vida comprometida como filhos, como melhores amigos. A religiosidade vazia e fria revela que estamos perdidos no caminho, como aquele moço estava precisando urgente de direção. Por que é que ele veio na presença do Mestre? Porque ele precisava de uma direção para a sua vida. Ele estava perdido no seu caminho. Então fica provado, irmãos, religiosidade por religiosidade, regra por regra, vida religiosa por vida religiosa, conceito por conceito, mandamento por mandamento. Não adianta, porque continuamos sem direção, se não entendemos o que está por trás. Quando o pai fala, não faça isso, exemplo, não adulterará, ele está dizendo, sabe o que? Filho, não parta para este caminho, porque ao partir para este caminho, você será prejudicado demais. Você vai chorar, a outra parte vai chorar, os filhos vão chorar, vai haver uma destruição, vai haver tanto mal, tanta ruína, tanta dor, que eu, como pai de amor que sou, estou falando, não faça, porque eu quero te poupar de tudo isso que você está fazendo. Você entendeu o que eu quero dizer? Aleluia. Religiosidade vazia, aleluia, nos leva a um falso compromisso. O Senhor espera um comprometimento, não apenas um envolvimento, mas um comprometimento. Nós precisamos buscar o Mestre para isso. Aleluia. Não só isso, eu aprendo outra coisa também. Que para que isso possa se cumprir em nós, para que possamos ter uma vida de intimidade, de relacionamento sincero com o Pai, sem máscaras. Sem máscaras, porque nós escondemos dos homens as coisas, mas de Deus não há como esconder. Se algum de nós aqui tem alguma prática, digamos assim, pecaminosa, algum pecado escondido, é escondido de quem? Do cônjuge, do pastor, do irmão, mas não de Deus, porque a palavra diz que todas as coisas estão nuas, ou seja, despidas diante e patentes, ou seja, e evidentes aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Não é agora,
Haveremos. Ou seja, é um processo que estamos. Por isso eu estou dizendo para você que precisa mudar alguma direção na sua vida. Dá tempo. Dá tempo, porque nós vamos prestar conta, mas há um processo aberto, há uma porta que se chama graça. Enquanto essa porta da graça está aberta, dá tempo, irmão, de a gente voltar. Dá tempo da gente entender e corrigir algumas coisas. Dá tempo. O Espírito Santo ainda está convencendo alguém do seu pecado. E ele vai ter esta missão até o final, porque ele não é como homem, ele não julga, ele não desiste de mim e de você. Aleluia. Quando eu e você estamos talvez lá no canto, no pecado, isolado da sociedade, o Espírito Santo não é como homem, ele está lá nos convencendo do pecado, porque ele quer nos trazer de volta para o Pai. Lembra do filho pródigo? O prazer do pai não é ver o filho lá sendo destruído no mundo, mas é ver o filho voltando, achando o caminho de volta. Só que tem um processo. Para que isso possa acontecer, eu aprendo outra coisa, que em algum momento, aleluia, em algum momento Jesus vai expor o nosso coração para nós mesmos. Amém? Diga para o seu irmão, em algum momento Jesus vai expor o seu coração para você mesmo. Versículo 22 diz assim, só escute: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vai nos confrontar. Em algum momento, para ver este relacionamento, irmãos, vai nos confrontar, mas com amor, com esse amor incondicional, que outro dia o pastor Jefferson pregava aqui, e que muitas vezes para nós a gente não quer nem aceitar esse amor, mas é o amor de Deus, é incondicional, Ele ama e pronto, Ele escolheu nos amar. E como é que tem prova? A Bíblia diz, a prova disso é que Ele escolheu nos amar quando éramos ainda pecadores. E a Bíblia vai dar exemplo a gente, muitas vezes quando vê alguém que faz mal para nós, está diante de alguém que fez mal, nós não queremos de forma alguma amá-los, nem muitas vezes aquele que nos faz bem. Nós não queremos amar, nós queremos selecionar quem vamos amar ou não. Mas o Senhor vai dizer, vocês ainda estando em pecado, matando, estuprando, fazendo coisas horríveis e horrendas, magia, feitiçaria, fazendo mal para o próximo, causando destruição na vida alheia, ainda quando vocês estavam sentindo prazer em destruir alguém que é semelhante, Ele diz, o Senhor amou vocês da mesma forma. E com este amor Ele vai nos expor um pouco sobre a nossa falha, sobre a barreira que nos impede de segui-lo com excelência. Aleluia. Ele vai dizer em algum momento, ainda te falta alguma coisa. Ainda te falta. Não, Senhor, mas eu já fiz, eu já larguei isso, eu larguei aquilo. Ele vai dizer, lembra do jovem? Eu já observo, eu já faço, eu já aconteço, eu já pratico, eu já faço, eu já observo, eu já consigo, eu já entendo. Não, mas ainda te falta algo. E aí Ele vai mexer onde era a fraqueza dele, porque ele era um avarento, ele era amarrado na sua riqueza. Mas o Senhor vai mexer em toda e qualquer área que possa estar sobre as nossas vidas. Corrupção, libertinagem, imoralidade, apostasia, esfriamento, idolatria, tudo aquilo que tira o lugar do Senhor. Aquele jovem era avarento, amava demais as suas riquezas. E olha que interessante, Jesus não estava fazendo, escute isso, da filantropia, ou seja, do ato de vender tudo e dar aos pobres. Ele não estava fazendo disso ou da pobreza uma exigência para a salvação. Ele não estava dizendo, vocês precisam fazer isso para ser salvos. Não é o que o texto diz. Ele também não estava condenando pessoas ricas. Ele não estava dizendo que não podia ser rico ou que não poderia se ter riqueza. Não estava condenando a riqueza em si mesma, mas ensinando acerca do perigo de algo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Você pode ter dinheiro, pode ser rico, eu creio, mas desde que aquela riqueza não se torne Deus sobre a tua vida. Porque Jesus vai dizer, se você for rico, você corre um perigo de não servir mais a Deus, mas servir a Mamon, as riquezas.
Quando você tem dois senhores, você vai automaticamente deixar um para tratar melhor o outro. Então o Senhor estava explicando para ele algo que ele não podia ver. Jesus estava expondo o seu coração. Jesus estava mostrando para ele algo que ele, apesar de bom, apesar de bem-sucedido, rico, educado, religioso, ele não conseguia ver. E assim somos nós. É por isso que você tem que vir ao culto, se congregar aqui ou aonde quer que seja um lugar que adore ao Senhor Jesus, que levante a palavra dele. Por quê? Porque são nesses encontros com o Senhor que Ele vai nos mostrar aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que nós não estamos enxergando. É aqui que Ele vai dizer para nós: ei, eu não estou sendo prioridade na sua vida. Aquele jovem tinha tudo, mas não tinha o principal. Não tinha uma fé assim incondicional, não tinha assim um entendimento, assim uma disposição no seu coração de colocar o Senhor acima de tudo. Porque quando ele responde o Senhor, a Bíblia diz que ouvindo isso, ele ficou muito triste. O Senhor disse, né? Ainda lhe falta uma coisa: venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Agora preste atenção, Jesus não está só provando ele, assim eu creio, não está só cutucando a ferida. Já ouviu essa expressão? Jesus está cutucando, né? É assim que ele faz conosco. Aí muitas vezes fala: mas está batendo, está falando de pecado, está falando de adultério, está falando de coisa, de moralidade, de pornografia, aquela coisa toda. Sim, porque o Senhor, Ele mexe na ferida, porque a Bíblia diz que Ele mesmo é aquele que faz a ferida, mas Ele mesmo é o que ligará a ferida. E Ele estava cutucando a ferida. Olha, pega, já que você quer ser perfeito, venda tudo, dê aos pobres e me siga. Mas não para por aí, ele fez uma proposta: e você terá um tesouro nos céus. Mas a avareza, a idolatria, era tão grande na vida daquele jovem que ele não pôde observar nada disso que o Senhor Jesus disse a ele, senão reagir conforme o seu coração. Triste, muito triste. Irmãos, e nós temos que ser sinceros, muitas vezes nós temos que parar para nos avaliar. E nós somos muito assim, de querer muitas vezes negociar com o Senhor. Pai, será que não dá para o Senhor ficar ali por segundo, terceiro lugar? Deixa ficar tal coisa em primeiro, outra em segundo. Não dá para você ficar em terceiro, daí você começa a abrir a caixa de ferramentas. No final das contas, Senhor, 20º, dá para ser mais ou menos 25º, Senhor, está antes do 30. E na verdade o que o Senhor está expondo para ele é que para se ter algo eterno, para se conquistar algo da eternidade, para se conquistar algo que, aleluias, o próprio Senhor disse para os discípulos: Senhor, então quem vai conquistar isso? Aí ele vai dizer: o que é impossível para o homem fazer é possível para Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai começar a dizer assim, que para conquistar este tesouro tão especial, esse tesouro da eternidade, da salvação, não se pode comprar, mas nós temos que abrir sim o cofre que está aqui dentro do nosso coração e começar a tirar as coisas daqui, as coisas valiosas, que até então valem mais do que o Senhor. Porque, irmãos, é algo que o Senhor não aceita, e de fato não aceita, é não estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Aquele homem, irmãos, fazia tudo menos o essencial, colocar Jesus em primeiro lugar. Disposto a tudo, ele queria saber o que eu devo fazer, aleluias. O preço que o Senhor colocasse, ele queria pagar. E essa é a terceira coisa que eu aprendo, que a salvação não é resultado de uma compra ou de uma negociação com Deus, mas é o resultado de um compromisso real e verdadeiro com Jesus. E ele não foi capaz, irmãos,
para quem chega disposto a fazer qualquer coisa, Senhor, o que mais eu faço? O que me falta? Eu vou fazer, eu vim aqui para saber, porque daqui eu não saio sem a minha salvação. Desta conversa eu sou capaz de fazer o que for, eu sou acostumado a cumprir, eu sou acostumado a fazer. Senhor, o que mais me falta? E desta conversa, irmão, surge algo interessante, que quebra um conceito nosso, que nós falamos muitas vezes, um jargão assim, ó, você não vai sair daqui da maneira que entrou, você vai sair melhor, abençoado. Mas aqui eu vi alguém que encontrou Jesus e saiu pior. É a primeira vez que eu vejo alguém que encontrou Jesus, mas não saiu melhor, porque a Bíblia diz que ele saiu muito triste da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele foi incapaz de satisfazer a única exigência de Jesus, que era o quê? Dedicar todo o seu coração e a sua vida a Ele. A única exigência que o Senhor tem feito para mim e para você. Dedicar o nosso coração, dedicar a nossa vida de alguma forma ao Senhor. E não são poucos, irmãos, que estão se abatendo, que estão se deixando pelo caminho. Como dizia o pastor Everton, o problema não está no pastoreio, não está no pastor, porque ele é o bom pastor, diz a palavra. Mas o problema está em nós nos colocarmos debaixo desse pastoreio. Não são poucos os que estão deixando, esfriando o seu sentimento em relação à cruz. Estão começando a se escandalizar com a cruz e deixar para trás a mensagem que traz a única, que traz salvação para a raça humana, para a vida humana. Porque temos tanto a fazer, porque temos tanto a construir, tanto a adquirir, temos tanto, não temos tempo para o Senhor. E o Senhor estava dizendo para ele: a única coisa que eu lhe peço, dedica o teu coração a mim inteiramente. Ele ficou tão triste, tão decepcionado, que rejeitou a oferta de Jesus, sem nenhum pesar, nenhuma preocupação. Foi um desapontamento carnal, não aceitou, escute, a vida eterna, que buscava, porque o preço era caro demais para ele pagar. Ele amava demais as suas riquezas. Não dava para abrir mão de tudo, somente para seguir atrás de Jesus. Não dava. E o Senhor me confrontava, irmãos, nessa noite, nessa tarde. Até quando nós vamos também, muitas vezes, ter esse sentimento no nosso coração? Ah, Senhor, é muita coisa que o Senhor requer. Às vezes eu mesmo me pego assim, sabe, colocando dificuldade, porque moro longe, moro lá para lá da vila e tal, aquela coisa. Às vezes eu falo: nossa, mas é longe, Jesus. E aí começo, sabe, a colocar situações no meu pensamento, assim: Pai, barreira, Senhor, isso e aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Mas daí quando eu chego aqui, como hoje, eu começo a adorar. E daí aí ele começa a me abraçar, porque, irmãos, brotou um choro em mim hoje ali que não era meu. Oh glória, eu falei: Senhor, eu tenho que me humilhar, Senhor. Comecei a chorar, me lembrei da minha conversão em 2005. Porque quando eu fui visitar uma igreja em 2005, eu fiz um desafio para Deus: se o Senhor tem me chamado mesmo, eu tinha recebido uma palavra profética, se o Senhor tem me chamado mesmo, eu quero chegar naquela igreja, eu quero sentir algo diferente, diferente lá da outra que eu, diferente da outra, né? E aí nesse dia, irmão, para quê? Eu fui fazer essa prova, pastor Everton. No meio do louvor, eu lembro do louvor, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quando começou a cantar isso aí, irmão, uma bola de fogo acendeu aqui assim, ó. Eu não conhecia essas coisas, sabe? Acendeu um fogo aqui, ó, um fogo. Começou a jorrar a lágrima, descia lágrima. E eu queria segurar, porque eu olhava, ninguém estava desse jeito, só eu. E eu queria parar e não parava. E aí vinha, daí não só lágrima, começava a vir soluço também. Eu não conseguia mais. E aí o Espírito Santo me fez lembrar: você pediu para eu tocar em você. Se eu tinha algo na sua vida.
Hoje eu senti algo semelhante àquele dia, irmãos. Não estou dizendo isso para mexer com o teu emocional, o Senhor sabe, longe disso. Pelo contrário, estou pregando contra isso, irmão. Não precisamos de palavra de autoajuda, precisamos de ajuda que vem do alto. Mas eu estou dizendo que algo sobrenatural tocou a minha vida, porque em momentos difíceis, que nós vamos nos enfraquecendo, é que Ele vem com esse amor confrontar e nos mostrar: não, continua me mantendo em primeiro lugar, no lugar que me é devido, na honra que eu mereço, no lugar que eu tenho que ocupar, porque é nesta condição que se herda a salvação que este jovem procurava, a eternidade. Ei, se eu e você queremos eternidade, se eu e você queremos algo mais de Deus, se eu e você queremos desfrutar do céu, queremos chegar na presença deste Deus, continue mantendo, colocando o Senhor absolutamente em primeiro lugar na sua vida. Buscai a Deus e o seu reino, a sua justiça, em primeiro lugar, ou em segundo, ou em terceiro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nos falta, igreja? O que nos falta? Jesus nos demonstrou a dificuldade de um rico entrar no céu. Por quê? Por causa da sua confiança não está naquele que deve. Aonde está a sua confiança? Aonde está a minha confiança? Aonde está apoiada a tua confiança, irmão? Por que é difícil um rico entrar, uma pessoa importante, um famoso entrar? Porque dificilmente ele vai abrir mão, renunciar a sua honra, a sua glória, o seu cargo, o seu glamour, o seu esplendor, para confiar em um Deus que diz que é nessa escritura. É por isso que Jesus diz: é difícil, é muito difícil um rico entrar, é quase impossível, aleluias. Mas até mesmo para ele tem jeito, se ele deixar tudo isso de lado e reconhecer aquele que é e que vive para todo sempre. Que tipo de coisas temos que entregar ao Senhor Jesus nesta noite? Tudo aquilo que tem roubado o lugar do Senhor, a nossa paz, a alegria do Espírito Santo, a convicção da eternidade. Lembra do capacete da salvação? A certeza da salvação, porque não é por mérito humano ou por obra humana. Diz a palavra em Efésios: sois salvo pela graça, e é por fé e não por obras, para que ninguém se glorie, porque é dom de Deus, é presente de Deus. Então nós tomamos por fé, por aleluias, por acreditar, por abraçar esta salvação. E Paulo diz: depois que você se apropria dela, coloca um capacete para que o inimigo não roube de você a certeza da bênção conquistada na cruz do Calvário. Como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Ei, como é que você pode ter certeza da tua não salvação? Foi Ele que morreu, é Ele quem nos justifica. Aleluias, tudo aquilo que tem roubado, aleluias, devemos sacrificar ao Senhor por fé, por comprometimento, por arrependimento. Porque diz a palavra que a semente ela precisa morrer para dar fruto. Eu e você somos convidados a morrer. Esse é o convite do Evangelho. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la. O que temos que entregar ao Senhor? Aleluias. O jovem achou loucura as palavras de Jesus. Porém Paulo disse: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele vai dizer mais: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Aleluias. Quem crê em Jesus aí diz amém. Quem crê no Evangelho diz amém. Aleluias. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar, eu quero que você traga ao seu coração. Eu sei que o Espírito Santo falou com você. Eu sei que o Espírito Santo de alguma forma, aleluia, revelou alguma coisa que estava aí escondida. Que ainda nos falta algo. Ainda te falta, Carlos. Ainda te falta algo, ainda que eu diga, Senhor, o que mais me falta? Ele tem algo para dizer para mim, ainda te falta algo. Aleluias, porque só Ele é santo e é perfeito. Alabassuriandarabacai. Alabassuriou, e vai tirando do tesouro do teu coração essas coisas preciosas aí que são somente tuas. Vai entendendo que é necessário abrir mão de conceito. Abrir mão de cuidado com a reputação que vão dizer de mim se souberem que eu sou crente em Jesus. Não se preocupe com isso não, irmãos. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo, é Ele quem diz: não temam os homens, que podem apenas matar o corpo, mas antes temam a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. O que nós temos que entregar, o que nós temos que fazer, Senhor, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, contempla cada coração. Pai, o teu povo tem saído das suas casas, não para passear, não para cumprir mais um ato religioso, ainda, Pai, que é gostoso jejuar, ainda que é gostoso orar, ainda que tudo isso é necessário para que nós possamos, Senhor, sermos edificados no corpo, ainda que todas essas observações sejam necessárias e sejam importantes e façam parte do viver cristão, Pai, mas Pai, nos ensina a ser filhos, a ser humildes, a reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade. Nos ensina sobretudo a reconhecer o Teu lugar, Pai, que tem que ser o primeiro. Nos ensina a desprender, Pai, de orgulho, de aparência, de preocupação humana, de reputação diante dos homens, Senhor. Quem é que pode nos salvar? O que precisamos fazer para herdar, Senhor, a eternidade? Não nos deixa passar enganado como aquele jovem, Senhor, que apesar de receber uma promessa tão linda, de ter um grande tesouro nos céus, ignorou o Senhor, virou as costas. Não, Senhor, não nos deixe virar as costas. Não deixe o nosso pecado, Senhor, tomar o lugar que é Teu, Pai, o Teu lugar de santidade em nós. Aleluias. Oh, glória, Pai. Não. Quebra, Senhor, as algemas. Quebra. Pai, tem pessoas aqui que estão, Pai, falando, estão gemendo, a sua alma está dizendo: eu quero, mas não consigo. Pai, quebra as cadeias. Quebra as cadeias do pecado. Quebra as cadeias, os grilhões, Pai, as trancas, as portas de ferro, os cadeados. Quebra. Na autoridade do nome de Jesus, nos liberta pelo poder da Tua palavra, do Teu Evangelho. A Tua palavra diz que se nós Te conhecermos, Pai, se nós conhecermos o Filho, se o Filho estiver em nós, verdadeiramente seremos livres. Conheceremos a verdade e ela nos libertará. Pai, nos leva cativo ao Senhor. Pai, nos confronta, mas nos ensina. Nos confronta, mas que seja com o amor que o Senhor tem. Que seja com amor, porque o Senhor diz que repreende o filho que ama. Aleluias. Nada pode, Senhor, mudar o meu pensamento desse amor tão lindo que o Senhor tem. A religião não pode distorcer o que a Tua palavra diz. O Senhor nos ama e o Senhor é nosso Pai. E ainda na repreensão, ainda nos corrigindo, o Senhor ainda diz: eu estou fazendo porque amo. Aleluias. Pai, não nos deixa sair daqui como aquele jovem, pior do que entramos, não. Mas nos faça reconhecer o que é necessário, para que a partir deste encontro a vida eterna, aleluias, resplandeça sobre cada um de nós.
Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. semeando